Toledo, você teve acesso exclusivo à pesquisa IPEC e Ipsos sobre a popularidade do governo Lula. Uhum. E tem boas e más notícias, né? Isso. Só que tem que ter todo um raciocínio matemático que me escapa para chegar a essa conclusão. Você pode nos explicar? Vamos lá, não é nem tão complicado assim, Thaís. É o seguinte, essa pesquisa Ipsos IPEC, a primeira que foi feita depois que o Ipsos comprou o IPEC. O IPEC, para quem não lembra, é o antigo Ibope, né? E Ipsos é uma empresa, uma multinacional de disputa pesquisa com a no Cantar mundo, né? o título de maior empresa de pesquisas do mundo, né? E de origem francesa, né? Essa pesquisa Ipsos IPEC, que é a primeira que sai com esse nome, né? Ela foi divulgada depois que a gente já tinha gravado o programa na semana passada, saiu no Jornal Nacional de quinta-feira à noite, e foi apresentada como uma má notícia para o governo. Caiu. E efetivamente, do jeito que foi divulgado, essa era a única notícia a ser dada mesmo, porque comparava março com dezembro. Só que, como os ouvintes do A Hora sabem, porque a gente vem acompanhando isso já há 2 meses, essa queda aconteceu antes, né? E ela aconteceu principalmente em janeiro, continuou caindo ao longo de fevereiro, mas mais devagar. E a grande notícia, portanto, dessa pesquisa Ipsos-IPEC para o governo é que parou. Parou de cair. Parou de cair. Por quê? Os números, o saldo negativo, né, que é quando você subtrai o ótimo e bom do ruim e péssimo, e se dá um número negativo é porque tem mais gente dizendo que o governo está ruim do que está bom, está em menos 14 pontos, segundo essa pesquisa Ipsos-IPEC. Outras pesquisas que saíram em fevereiro já mostravam esse mesmo nível de queda. Algumas eu não posso divulgar, porque eu vi, mas com compromisso de não dar nome ao santo. Podia contar um milagre, como eu contei aqui na época, mas não podia contar o nome do santo. Mas podemos pegar uma que foi pública, que é a do Datafolha. A do Datafolha de fevereiro deu menos 17 pontos. Então eu posso garantir para você, ouvinte, que esse número de menos 14, que é a primeira pesquisa de março que sai, é virtualmente igual ao número de fevereiro. O que significa que a queda parou por enquanto. Uhum. E aí vale aquela mineirice, a frase é atribuída ao Magalhães Pinto, ex-governador de Minas Gerais, mas eu tenho cá para mim que ela é anterior ao Magalhães Pinto, ele foi o responsável, digamos, pela popularização da frase, que diz que política é como nuvem, você olha uma vez está de um jeito, você olha logo em seguida está de outro. Opinião pública é igual, né? Então a gente olhou nesse momento, o Ipsos-IPEC olhou nesse momento, né? Ou melhor, na semana passada, como estava a popularidade, estava igual ao que estava em meados de fevereiro. E aí, para chegar a esse valor, né, para chegar a essa fotografia, eles compõem a avaliação sobre vários aspectos do governo, né? Então, isso que é a novidade que nós vamos contar aqui hoje, que quando foi divulgado no Jornal Nacional, essa parte da pesquisa não saiu, estamos dando aqui em primeira mão para os ouvintes do A Hora. Uhum. Além da pergunta de qual a sua opinião sobre o governo Lula, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, eles fizeram a mesma pergunta para 9 itens, 9 assuntos, que são: qual a sua opinião sobre o controle da inflação, qual a sua opinião sobre desemprego, combate à fome e à miséria, política externa e por aí vai. E por que essa pergunta é extremamente importante? Para a gente conseguir fazer uma análise de por que a popularidade do governo caiu, tomou esse tombo entre dezembro e janeiro, continuou caindo em fevereiro e parou de cair em março. Em que áreas que ele foi mais mal avaliado? Exatamente. Bom, se a gente olhar só para o ranking dos 9, a gente vai chegar à conclusão de que piorou em tudo. Porque em todos os 9 itens avaliados, o saldo que era negativo ficou ainda mais negativo, ou na única exceção, que era a educação, que estava 0-0 em dezembro, agora entrou no vermelho também. Então, piorou em todas as áreas. Então, combate à inflação piorou 14 pontos, foi a que mais piorou. Combate ao desemprego piorou 12 pontos. Política externa piorou 11 pontos. Combate à fome, 11 pontos para pior. Meio ambiente, menos 7 pontos, quer dizer, aumentou de menos 7 para menos 14 o déficit, por exemplo.
Corte, controle de gastos, piorou 7 pontos também. Segurança pública piorou 4 pontos. Saúde piorou 3 pontos. Educação piorou 3 pontos. Aí você vai dizer, culpa é do Haddad. Porque, o que mais caiu foi combate à inflação, depois combate ao desemprego, né? Mas tem um jeito mais científico de você avaliar isso, que o Ipsos-IPEC fez, né? A Márcia Cavallari e o time dela lá de estatísticas, são todas mulheres, quase, é bacana. A própria Márcia é estatística também, né? Eles fizeram não vou falar o palavrão aqui, estatístico aqui, porque não é o caso, mas é uma técnica em que como se você comparasse as respostas de cada um dos 2.000 entrevistados sobre educação com a avaliação geral do governo, sobre inflação e assim consecutivamente, e aí você plota lá num gráfico e traça uma reta. Se os pontos formarem uma reta, né, tiverem uma correlação entre eles, você consegue explicar a pergunta geral pelas perguntas específicas de área. E o resultado é estatisticamente muito significativo, porque você consegue explicar 2/3 da impopularidade do Lula por 7 itens avaliados nessa pesquisa. E aí que vem a surpresa, que contraria um pouco o senso comum, porque a explicação é muito dividida. E, embora os itens que estejam sob a guarda do ministro Fernando Haddad se destaquem, eles, mesmo somando inflação, corte de gastos, etc., desemprego, dá menos de metade da explicação. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, política externa tem um peso igual à inflação, estatisticamente falando. Educação, que é o item menos mal avaliado, explica 15% do problema. Corte de gastos, 13%, e assim consecutivamente. Então, o problema não é um problema, são muitos problemas. E se são muitos problemas, não tem uma solução mágica. Não adianta você dizer, foi o câmbio, só. Foi o câmbio também. Foi a declaração do Lula sobre a guerra na Ucrânia. Talvez tenha sido, porque a política externa aparece com destaque aqui como uma das explicações para a queda da popularidade. Mas nenhuma dessas foi a seca, foram as intempéries, foi o desemprego. Bem, o desemprego nem tá ruim, né? O que mostra como, quer dizer, a gente está batendo recordes de taxa de desemprego as menores da série histórica e, no entanto, as pessoas têm uma percepção negativa, bastante negativa sobre esse tema. Para você ter uma ideia, é menos 20 o saldo na política de combate ao desemprego, mesmo com uma taxa que é praticamente pleno emprego. Talvez porque a qualidade dos empregos não seja boa, né? Mas isso mostra como não tem solução mágica para reverter essa queda de popularidade do governo e ele vai precisar, na meu ver, melhorar em todas as áreas, ou quase todas, né? Não precisa ser necessariamente já, mas tem que ser daqui a pouco, porque a eleição de 2026 está aí, isso que obviamente se ele quiser colher saldo eleitoral positivo, né? Mas, a meu ver, essa pesquisa Ipsos-IPEC é muito importante e muito relevante por esses 2 motivos. Porque mostrou que estancou a queda. E isso a gente sabe, é muito diferente de você chegar para um aliado do governo ou para um adversário e falar, o governo está caindo e não para de cair. Sim. E outra é você dizer, parou de cair. O cara já vai pensar 2 vezes antes de pular fora da... Sendo que é governo, o governo sempre tem chance de se reabilitar. O que eu entendo disso que você explica é que, de modo geral, tem um estado geral de ânimo na população ruim para o governo, né? Tem uma indisposição da população em relação ao governo, às vezes até meio difusa, a pessoa não sabe nem por que ela está tão insatisfeita, mas o emprego, a inflação, ela põe a culpa ali no que está oferecido a ela, porque ela não está feliz. Sim, a impressão que dá é que se tivesse uma 10ª pergunta pedindo para avaliar o penteado do Lula, ia sair negativo também, entendeu? Qualquer coisa ia sair negativa. Por isso que eu digo, quando eu digo que esses itens explicam a má popularidade, significa que se não tivesse perguntado a avaliação geral do governo, a gente conseguiria
em pelo menos 2/3 conseguir dizer qual era a avaliação. Mas não significa que sejam exatamente a causa do problema, porque eu acho que você tem toda a razão. Se tem um mal-estar geral em relação ao governo Lula, tudo acaba sendo contaminado, mesmo aquilo que está bem. Né? Mesmo a educação, lançando pé de meia, etc., o item que era o único que não era negativo acaba virando negativo também. Foi alguma coisa específica que... Tem gente que faz críticas ao pé de meia, enfim, mas não acho que seja isso, porque não foram essas críticas que reverberaram e que pioraram a avaliação, na minha opinião, no caso da educação. Acho que é realmente um mal-estar geral. A gente costuma dizer que é a economia, né? Que sempre puxa, etc, etc. O câmbio tem... Claro que tem, porque se o dólar se valoriza, as exportações brasileiras, principalmente de produtos agrícolas, né, de alimentícios, aumentam, tem menos aqui, sobe o preço, aí você vem ainda a gripe aviária americana, vem ameaça de guerra comercial do Trump, etc. Tudo isso vai tendo um impacto. Agora, não é o ovo só, entendeu? Também não é só a galinha, é muito mais complexo. Então, essa tentativa de dizer, queria saber quem é o sacana que está escondendo o ovo, pode dar um bom título, mas não resolve o problema. E assim, o governo começou esse ano prometendo uma reformulação geral, né? Aí põe o Sidônio Palmeira, marqueteiro, na Secretaria de Comunicação, vamos pôr o Lula à frente, né? Dar a cara do governo ao Lula e achar uma marca, enfim, eles fizeram toda aquela movimentação. O Lula começa a se expor mais e, com isso, falar coisas que, às vezes, voltam contra ele, né? Declarações gafes, enfim. A arejada pretendida não saiu exatamente como... Porque tem um problema de DNA também no governo, né? O governo já, desde que foi eleito, ele é eleito representando uma frente ampla, ele assume menos ampla assim. O presidente Lula muito diferente do que se esperava dele, pelo desempenho dele nos governos anteriores. Então, tem um desarranjo permanente que a gente vem acompanhando num ambiente inóspito, desde o governo Bolsonaro e tudo que aconteceu, né, na transição entre governo Bolsonaro e Lula. Eu sinto que está tudo revolto, né? É um mar revolto que se navega. Exatamente, eu acho que você definiu bem. E tanto que, quando tem uma boa notícia... Ela é basicamente absorvida, né? Ela não parece que é uma boa notícia, né? Eu acho que é disso que nós vamos falar no próximo bloco. Sim, o governo tem tentado emplacar boa notícia atrás de boa notícia. Essa semana tem o imposto de renda, que é o que a gente vai falar, mas tem várias outras também, a gente vai mencioná-las. E, no entanto, não é assim que parece, né? Acaba não prevalecendo a versão que o governo poderia tentar vender para melhorar a sua popularidade. É isso, vamos discutir isso então.